Você quer saber se tem alguma ferida emocional, alguma ferida aí da sua infância interferindo e tomando as decisões por você na sua vida adulta? Pois é, sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo até o final. Muitas de nós não temos ideia do quanto a nossa criança interior e as nossas feridas emocionais tomam as nossas decisões por nós. Criança é como esponja, principalmente do 0 aos 7 anos. Nessa base, a gente aprende tudo que a gente vai levar para a nossa vida adulta. A infância, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento mental e emocional. E aí é que estão as feridas, nas emoções. É na infância que a gente aprende a nos amar ou não. É na infância que a gente aprende como a gente se vê. Se a gente se aceita, se a gente se ama ou não. E é na infância que é moldada a nossa visão sobre nós mesmos, que aí tá, que também é formada a nossa autoestima. Se você cresce um adulto com boa autoestima ou baixa autoestima, ela tá enraizada, ela tem a base na sua infância. Então ela molda como a gente se vê e como a gente vê o mundo. Por exemplo, se você tem crenças, por exemplo, sobre dinheiro ou sobre relacionamento, vamos falar aqui sobre dinheiro. Se você nasceu numa família escassa, de muita escassez financeira, que só tinha o básico, que só tinha para comer, você cresce mentalmente com essa crença que existe a falta, que existe a escassez. Isso vai refletir em escolhas que você faz na sua vida. Sobre relacionamentos, se você não cresceu numa família estruturada, num relacionamento sólido, você vai para sua vida adulta fazer também as suas escolhas baseadas no conhecimento que você tem, no aprendizado, nas experiências que você tem. E isso vai levando para toda a nossa vida. Então, essas feridas emocionais nada mais são do que experiências, são registros que estão dentro de nós, dentro da nossa criança interior, né? Já ouviu falar esse termo? Criança interior? Todos nós já fomos criança. E essa criança interior é uma parte dentro de nós, da nossa psique, que tudo que a gente aprendeu tá lá registradinho. Então, essa criança interior, apesar da idade que você tem, você pode ter, eu tenho 53 anos, mas a minha criança tá aqui. Se você tem mais, se você tem menos, se você tem 80 anos, a sua criança interior está dentro de você. Não é porque você cresceu em idade no corpo físico que a sua criança, que aquelas experiências, tanto boas quanto ruins, não existe dentro de você. Isso é a criança interior. E a criança interior ferida, ela é definida por essas experiências ruins, por essas feridas da rejeição. E hoje aqui eu vou falar principalmente dessas 5 feridas, as 5 feridas que ela é formada a nossa estima, a nossa autoestima. Eu, depois de adulta, por exemplo, que saí de um relacionamento tóxico, onde eu descobri, quando eu fui estudar, que a minha escolha pelo relacionamento tóxico e permanência durante 4 anos, 1 ano de casada, nesse relacionamento tóxico, estava diretamente ligada, era o fiozinho, era a raiz da minha criança interior ferida. Era as minhas feridas emocionais, que são ferida da rejeição, abandono, ferida da humilhação, da traição e da injustiça. Eu vou aprofundar, vou falar um pouquinho mais de cada uma delas aqui para você identificar na sua vida e depois eu vou fazer um outro vídeo especificamente de cada ferida e todas as suas consequências, todas as suas nuances dentro da nossa vida. Consequências da vida adulta, consequências das nossas escolhas também, das consequências de como você se vê, de como os nossos pais, o comportamento e atitudes dos nossos pais refletiram diretamente na nossa autoestima. Existem algumas sensações típicas na nossa vida, quando a gente é adulto, que vai aí te dar uma pista, vai te dar uma ideia se você tem alguma dessas feridas, tá? Então eu vou fazer uma lista aqui e você vai percebendo aí na sua vida se existe ou não esse sintoma. Vamos supor, vamos dizer que é um sintoma, tá? A causa tá lá atrás, vamos aos sintomas. Se você sente uma sensação de não pertencimento, você sente alguns ambientes, você não pertence a esse ambiente. Você se sente meio perdida de vez em quando. Você tem, às vezes, também o medo de ser rejeitada. Medo de ser rejeitada, medo de ser criticada, medo de ser julgada.
Então você limita muitas vezes o que você quer fazer por medo da opinião do outro. Isso é um sintoma, tá? Um vazio interior constante, muitas vezes, e medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha é em relacionamento, sabe? Quando você precisa, a pessoa precisa o tempo todo estar num relacionamento, mesmo que seja aceitando migalhas de amor, que também é uma consequência, é um sintoma da ferida da infância, tá? Então você tem medo de ficar sozinha, você sempre tem que estar num relacionamento. Você não consegue estar sozinha com você. Se você está fora de um relacionamento, você vive buscando relacionamentos. Então isso é outro sintoma também, tá? Dificuldade de confiar nas pessoas. Muitas vezes você pode ter dificuldade de confiar nas pessoas porque você tem uma ferida. Essa é uma pista de que você tem a ferida da traição. Ou seja, quando criança você se sentiu traída e aí você projeta nos seus relacionamentos de adulta o medo de ser traída. Então a gente tem medo de confiar nas pessoas. Você nunca se entrega 100% num relacionamento. Você sempre, às vezes, está com o pé atrás de alguém, né? Num relacionamento você sempre está com o pé atrás. Existe uma diferença entre você sentir, você ter uma intuição que aquela pessoa não é boa companhia para você, ou se você realmente tem muita dificuldade em confiar em qualquer tipo de pessoa. Também é um sintoma. Outro sintoma é dificuldade de dizer não. Se você tem muita dificuldade de dizer não e quando você precisa dizer um não, você se sente ou culpada ou você consegue dizer um não depois de muito se justificar. Sabe aquela história de, nossa, eu não posso, mas sabe por quê? Eu tenho tal coisa. Você sempre precisa justificar o seu não. Isso também é um sintoma. Você não consegue falar não sem se justificar ou sem se sentir culpada. Outro reflexo é baixa autoestima. A autoestima, como eu falei no começo, ela é construída na nossa infância e a maneira como você se vê, se você se acha capaz ou não de, por exemplo, encontrar um relacionamento melhor ou de até trocar de trabalho, muitas vezes. Você quer trocar de trabalho, mas você não se acha bom o suficiente para ir atrás dos seus sonhos. É sim um sintoma que você tem ferida da rejeição. Medo de falhar, então medo de falhar e o perfeccionismo. Você nunca acha que tá bom o suficiente. Também é outro sintoma. É um sentimento também, uma autocrítica muito grande com você. Você não se gosta, você olha no espelho, você não gosta do seu cabelo, você não gosta do seu corpo, você não gosta de nada. Você se coloca defeito. Você sempre acha que o outro é melhor do que você. Você não consegue ver qualidades em você. Você somente, se eu te perguntar para você fazer uma lista de defeitos, você enche uma folha. Mas se eu falar assim, fale de você, fale das suas qualidades, das suas coisas boas. A pessoa não consegue enxergar, ela não consegue ver coisas boas nela. Isso é sinal de baixa autoestima e que não tem amor próprio. Outro sintoma também é priorizar a necessidade do outro antes da sua. Então, a necessidade dos seus filhos é primeiro que a sua, a necessidade do seu marido é primeiro que a sua, a necessidade da casa é primeiro que a sua, a necessidade de mãe, de pai, de irmão, as necessidades dos outros são mais importantes do que a sua. Então, também é um sintoma que tem alguma ferida emocional. Pode ter mais de uma, pode ser um sintoma mais de uma, tá? O medo de se expor, o medo de chamar atenção, medo de se expor, medo de colocar o seu ponto de vista, medo de se colocar, de falar, de colocar o seu posicionamento, medo de se posicionar. Isso é um outro sintoma muito clássico que aconteceu muito comigo, muito. Eu tinha medo, tanto medo de me expor, que eu já cheguei a fugir de reunião corporativa por não me achar boa o suficiente. Eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de chamar atenção. Então, quanto mais invisível eu passasse em várias situações, eu me sentia segura. Era uma segurança para mim, porque eu não queria. Tem aí a ferida da rejeição, tem a ferida da humilhação,
Tem a ferida da injustiça, de ter sido injustiçada em algum momento que eu tentei colocar o meu ponto de vista, ele não foi aceito. Então, existem várias coisas e isso são sintomas que você aí pode também identificar na sua vida, tá? O medo de decepcionar o outro, o medo de não agradar, o medo de você falar alguma coisa ou de você fazer alguma coisa que o outro você acha que o outro ama você, não pelo que você é, mas pelo que você faz. Porque se nem você consegue se amar do jeito que você reflete no outro, você transmite para o outro que o outro também sempre vai gostar de você porque você faz alguma coisa, não pelo que você é. E tem outro sintoma também que eu tive muito isso na minha vida, que eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, ocupada com alguma coisa, me mostrando útil, me fazendo útil para aquela pessoa, porque eu achava que eu era amada pelo que eu fazia. Então, eu fui sempre uma pessoa fazedora demais. Eu não me dava o direito de descansar, de deitar e falar assim, não, eu vou simplesmente ser hoje. Ou por meia hora, ou por uma hora. Não, eu queria o tempo todo estar me mostrando para as pessoas que eu era útil ali. Que eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, eu sempre me propunha a ajudar muitas pessoas, mesmo quando as pessoas muitas vezes não pediam ajuda. Isso é outro sintoma clássico. Então, dá uma analisada e tem muitos outros, mas esses são alguns somente que você pode dar uma olhada na sua vida. Mas outro também tão importante, que eu coloquei uma lista aqui para eu não esquecer. Dificuldade de receber elogios e amor. Quando aparece alguém perto de você te elogiando, você desconfia. Ou você menospreza, se menospreza, você não se sente merecedora daquele elogio. Quando alguém vem elogiar, principalmente mulher, elogiar o seu cabelo ou elogiar a sua roupa, você fala assim, nossa, isso aqui eu paguei baratinho. Quando você se justifica, você não se sente merecedora do elogio, sabe? Eu já fui muito isso. A pessoa às vezes me elogiar e eu ficar sem graça, não saber como reagir, não aceitar simplesmente, obrigada. Não, eu me sentia mal, eu me sentia constrangida por receber elogios. Isso também é um sinal de ferida emocional e de baixa autoestima. Essas sensações que eu relatei aqui para vocês, esses sintomas, eles prejudicam todas as nossas escolhas na nossa vida, tanto para relacionamento quanto para trabalho. Esses sintomas na sua vida adulta vai te direcionar para o que você precisa olhar, tá? Eu vou fazer um outro vídeo, um outro momento, de uns testes que você vai fazer, que você vai acompanhar, você vai fazer uns testes, vai responder essas perguntas do teste e você vai identificar a ferida emocional que tem mais latente dentro de você. Todos nós temos todas, praticamente, mas existe algumas que elas bloqueiam mais a nossa vida, que elas impedem da gente realizar muitos dos nossos sonhos, ou até de ter um relacionamento saudável. Já viu pessoas que existe um ciclo repetitivo de várias coisas, principalmente relacionamento? Entra em relacionamento tóxico, sai daquele, entra em outro. São ciclos repetitivos. Isso quer dizer, tá mostrando para essa pessoa qual é a ferida emocional que ela tem que cuidar dentro dela. Se ela está atraindo um relacionamento tóxico, é porque abusivo, tóxico, é porque dentro dela existe feridas que está atraindo isso para ela. Então, curando essas feridas emocionais, ela vai curar toda a vida dela. Ela vai ter mais discernimento para escolher relacionamentos. Até porque quando você cura essas feridas, quando você se aprofunda e você vai curando, porque são camadas, né? É uma caminhada, você começa com autoconhecimento e você identifica, traz para a consciência e depois você investe tempo em curar essas feridas, uma por uma, tudo que está te causando, você vai fazer melhores escolhas nos relacionamentos, você vai se achar capaz de encontrar um trabalho, de ir atrás dos seus sonhos. Você vai parar, por exemplo, você vai conseguir dizer não sem culpa.
Você vai conseguir se desvencilhar, eliminar, terminar com relacionamentos e amizades tóxicas que estão te fazendo mal. Pessoas que drenam a sua energia. Tudo isso. Amizades, eu não tô falando só de relacionamento afetivo, amizades tóxicas. Amizade que suga a sua energia, que muitas vezes deixa você doente. Sabe? Então você passa a ter, quando você tem essa consciência de tudo que tá te fazendo mal, você consegue ter melhores relacionamentos. Não só amorosos, afetivos, mas relacionamentos de amizade. Se acha capaz de um trabalho. Você consegue acreditar mais em você porque você fortalece a sua autoestima. Se alguém fala, você não é capaz, você não ouve mais a opinião de fora. Você aprende a ouvir a sua opinião sobre você. Você muda as suas crenças sobre você. E você mudando as suas crenças sobre você, você se vê de uma outra maneira. Antes, como você se olhava no espelho e você só via defeito, quando você começa a passar por esse processo e você se olha de novo, você consegue enxergar mais qualidades do que defeito. Tenho que melhorar muito, sim, mas eu já tenho isso. Você consegue listar os seus valores e as suas qualidades. Tudo isso você consegue com essa consciência. Então aqui eu vou falar agora de alguns comportamentos, não é culpando, a intenção aqui não é culpar os pais, porque os pais, os cuidadores, eles só passaram para nós, nos ensinaram o que eles também receberam, tá? Mas existe alguns comportamentos, eu vou listar somente 10 aqui, bem rápido para você identificar aí no básico, e nos outros vídeos eu vou me aprofundar mais, sobre alguns comportamentos dos pais que passaram que refletiu a criança se sentir rejeitada, abandonada ou humilhada em tudo isso, tá bom? Uma das coisas dos comportamentos dos pais que geram as feridas é ignorar ou invalidar os sentimentos da criança. Na minha época, a criança não tinha voz. No entanto, que quando os adultos estavam muitas vezes conversando, as crianças tinham que brincar num lugar separado. Elas não tinham voz. Os sentimentos, o que ela sentia muitas vezes era quando você começava a chorar. Quando eu começava a chorar muitas vezes, minha mãe, falava assim: nossa, isso não foi nada, para de chorar. Ou seja, eu acabava engolindo aquele choro. Se alguma coisa acontecia na escola, enfim, eu era sempre invalidada do que eu sentia. E aí eu aprendi a me invalidar, a não ouvir os meus sentimentos. E muitas vezes eu passei por cima do que eu sentia, e aí eu parei de me conectar com o que eu sentia, e eu comecei a me conectar com o que era lógico, com o que era certo. Às vezes tinha 2 caminhos para eu seguir, 2 escolhas. Aí eu sentia, dá uma olhada aí se isso não aconteceu com você já. Aí eu sentia no meu coração que eu tinha que ir por aqui. Mas como eu estava acostumada a ignorar o que eu sentia, aprendi assim, eu ia pela lógica. A lógica é você ir aqui. Aí eu peguei o caminho errado. Entrei num relacionamento tóxico. Isso pode ter acontecido com você também, porque os nossos sentimentos eram ignorados ou invalidados, tá? Crítica excessiva, aqueles pais muito críticos, muito exigentes, que você tem que fazer o melhor, que você tem que ser o melhor da sala, que você não fez mais nada do que a sua obrigação. É sempre crítica, crítica, crítica. Nada do que você fazia era bom o suficiente para agradar os seus pais. E nessa busca incessante por amor e reconhecimento e ser vista e ser amada, a gente fazia, não se sentia assim, a gente sempre era criticada. E isso também provocou essas feridas emocionais, tá? Prometer e não cumprir. Os pais prometiam alguma coisa, eu vou fazer, e a criança interpretou que ela esperava e por algum motivo que os pais não puderam cumprir. Isso é promessa, e aí fica a ferida, principalmente aqui da traição. A criança interpretou que ela foi traída, que os pais não tinham palavra, no entanto, de falar e fazer. E então ela cresceu com aquilo de prometer e não cumprir. Cresceu com a ferida da traição, tá? Então, muitas vezes no relacionamento, por exemplo, tóxico, que a pessoa tá com uma pessoa tóxica e a outra fala: "Não, você pode acreditar em mim". Ela sempre vai ficar desconfiada que a pessoa sempre vai traí-la.
porque ela foi traída lá. Então, vai fazer um fiozinho de ligação com essa ferida da traição e você, porque a outra pessoa prometeu e não cumpriu, e você vai levar isso também para sua vida adulta, tá? Abandonar emocionalmente, mesmo estando presente. Você tinha a presença física dos seus pais, mas não tinha emocionalmente, até porque os seus sentimentos na época de criança, eles não eram validados, não eram importantes. O que você sentia não fazia muita diferença na vida deles. Então você cresceu muitas vezes com os pais fisicamente. Eu, por exemplo, cresci com os meus pais fisicamente, mas ausente emocionalmente. Então eu também tinha medo, me sentia muito abandonada, muito rejeitada, por conta da ausência emocional dos meus pais, tá? Outra coisa aqui, usar o silêncio como punição. Os pais simplesmente, você falava alguma coisa e eles não respondiam. Também pode causar alguma coisa, ou quando você perguntava algo, tentavam desconversar, falar outra coisa, sabe qual é aquela idade da criança de querer saber, perguntar, e muitas vezes o adulto não tinha a menor paciência de responder e deixava muitas vezes você falando sozinha? Pois é, também pode ter causado algum dano aí na sua vida, tá bom? Outra coisa também, atribuir rótulos, como você é preguiçosa, você é desorganizada, você é muito difícil, meu Deus, você me deixa louca. Rotular a criança com coisas negativas, né? Você é burro. Antigamente falava muito isso. Olha aí, a sua irmã é inteligente. Você é burro, você não estuda, você precisa estudar mais. Tudo isso vai causando dentro de nós muitas feridas emocionais, tá? Obrigar a criança também a reprimir as emoções. Aquela história lá que eu já falei do engole o choro. Engole o choro. Não precisa chorar. Não foi dessa maneira que você... Mas a criança interpretou de uma maneira e o adulto interpreta de outra. Então, tudo isso aqui, alguns comportamentos dos pais que pode interferir diretamente na criança que existe dentro de você. E se você é pai, se você é mãe, se você tem algum desses comportamentos, pode ter certeza que também está gerando uma ferida emocional na sua criança, no seu filho, na sua filha. Essa também foi uma dor minha, porque eu, como aprendi com os meus pais, eu repliquei isso para o meu filho. Eu sei que eu causei nele essas feridas emocionais pela inconsciência. Eu não tinha conhecimento que as minhas atitudes provocariam essas feridas emocionais nele. Então, é uma coisa que ele vai ter que lidar agora, né? Eu faço o que eu posso agora, mas é uma coisa que já aconteceu. Eu já me culpei muito por isso. Já me perdoei também, quando eu descobri isso aqui, para mim, o mundo acabou. Foi assim, terrível, quando eu descobri que eu fiz tudo isso com meu filho também, por inconsciência, né? Mas aí é ele que tem que passar também pelo processo de aprendizado e de cura dessas feridas emocionais. Tá, Rose, então por onde começar a curar esta criança interior que já está machucada e ferida dentro de mim? Uma das primeiras coisas que você tem que entender aqui é essa autoconsciência, reconhecer e trazer à consciência que muitos comportamentos que você tem, a sua escolha de relacionamento, a sua escolha no seu trabalho, na vida profissional, não pode ser mudado e pode ser curado, tá? Existe um caminho para ser percorrido aí. Não é de uma hora para outra, mas é um processo. Justamente a gente está aqui nesse mundo para passar pelo processo, o processo da evolução. E uma das principais coisas que eu digo que é buscar autoconhecimento e autoamor. Sabe essa rejeição que essa criança que está dentro de você sofreu quando era criança? É você não se rejeitar, é você aprender a se amar. Sabe esse amor que essa criança não recebeu? Quem vai entregar esse amor para ela agora é você adulta entregando para essa criança interior. Sabe essa injustiça que dentro de você essa criança sente? Procure fazer as suas coisas de adulta justas.
Não deixe mais essa criança dentro de você se sentir injustiçada. O mundo pode até fazer isso com você, mas quando isso acontece, você tem a consciência e fala: não, isso que essa pessoa fez não foi para mim, não foi sobre mim, foi sobre ela. Ela tem que curar. Então, você conversa com a sua criança interior. Inclusive, eu aconselho, olha isso, eu tenho aqui uma foto de quando eu era criança. Eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos aqui nesta foto. E desde então, de eu entrar nesse processo de cura da minha criança interior, esta foto, esta criança está aqui do meu ladinho. Porque toda vez ela serviu muito para minha cura. Muitos exercícios de cura, ela estava presente. E um dos exercícios que você pode fazer agora aqui, que eu vou te ensinar, você depois pega uma foto sua de criança. Eu fiz questão de imprimir essa foto minha aqui. Você vai olhar nos olhos dessa criança, que é você quando criança, e você vai entregar amor para ela. Você vai conversar com ela. Imagina uma criança, você é adulta aí, como você conversaria e entregaria amor para ela? Se você tem um filho pequeno, você sabe como fazer isso. Então você vai entregar esse amor que você tem por criança e você vai entregar amor. Então toda essa carência de amor, de afeto, de atenção, de ser ouvida, que ela não teve na infância, você agora vai conversar com ela e vai falar o quanto você a ama. Porque ela é importante para você ser a pessoa que você é hoje. E que você está disposta a vê-la. Porque até então, ela se sente invisível. Ela se sentiu muitas vezes invisível quando ela era criança. Mas agora você vê ela. Então você vai olhar nos olhos dessa criança, olhando para essa foto, e vai falar: eu amo você exatamente do jeito que você é. Você é perfeita. Você nunca mais vai se sentir abandonada. Você nunca mais vai se sentir rejeitada. Você nunca mais vai se sentir humilhada, nem traída, nada. Porque eu estou aqui para te entregar tudo o que você precisa. Entenda que ninguém te deve nada, nem o seu pai, nem a sua mãe. Mas eu agora aqui, como adulta, vou cuidar de você. E eu supro todas as suas necessidades. Se você precisar de mim, eu estou aqui. E eu te amo exatamente como você é. Esse é um exercício muito poderoso que você cura várias dessas feridas dentro de você só com esse diálogo com a sua criança interior. Então, não espere que ninguém venha curar essas feridas. Você é responsável pela sua vida. E você entregando amor para essa criança dentro de você, não deixar ela mais se sentir abandonada nem rejeitada, isso vai influenciar e vai refletir em todas as áreas da sua vida. Você vai ver como os seus relacionamentos vão melhorar. O seu relacionamento com as pessoas, a amizade, mas principalmente o seu relacionamento com você mesma. Porque o mundo aqui fora, o mundo lá fora, é um reflexo de como a gente está dentro. Então, quando a gente supre, a gente nutre, a gente está nutrida pelo amor próprio e o amor divino de Deus que está dentro de nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E se Deus te ama exatamente como você é, ninguém fora te deve nada. Nem pai, nem mãe, nem avós, seus cuidadores, ninguém te deve nada. E você, só você, é responsável para entregar esse amor para você, tá bom? Eu vou aproveitar e vou deixar um link de 2 e-books que eu tenho. Um é para amor próprio e autocuidado, para você cuidar da sua autoestima, para você
validar tudo isso que eu tô falando, para você cuidar de você, aprender a se amar, tem uma autoavaliação de autoestima e tem exercícios ali poderosos de autovalorização, merecimento, autoestima e os relacionamentos. E um outro e-book também, que são das 5 feridas emocionais, que são completos também. Eu vou deixar no link aqui embaixo os 2 links do e-book para você começar hoje mesmo a curar e a entregar amor para essa criança, cuidar dela do jeito que ela merece, tá bom? Então, é isso. Esse vídeo foi muito profundo e não esquece que a pessoa mais importante da sua vida é você. E você se comprometendo com você mesmo de curar essas feridas emocionais e se entregar amor, com certeza você está fazendo muito, muito, muito por você. E isso com certeza vai mudar a sua vida, tá bom? É esse o vídeo de hoje. Um beijo no coração.